Se eu for pegar a indústria farmacêutica, pega só o exemplo dessa última medicação da moda agora, essa injeçãozinha à base de semaglutida. Eu não vou falar o nome das empresas, porque senão dá processo. Sim. Mas a base dela é a semaglutida. O que a semaglutida faz? Ela é uma substância, quando você vai olhar o estômago ele tem o esôfago, ele tem uma válvula aqui em cima que se chama cárdia, e fecha para não subir o ácido, e lá no finalzinho do seu estômago você tem outra válvula chamada válvula pilórica. Essa válvula, ela não está sempre fechada. Se você comer carboidrato, o carboidrato passa direto, por isso que a gente come maçã e fica com fome, porque ela atiça a fome, ela vai dizer coma mais. Sim. Se você come proteína e gordura, esta válvula fecha, porque a digestão da carne é feita em primeiro estágio no estômago. A gente abre a proteína. O que a semaglutida faz? Mantém essa válvula fechada por mais tempo. Então a pessoa tem menos fome, porque ela tem conteúdo no estômago por mais tempo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o animal na natureza que quer manter mais tempo a comida no estômago? Ninguém. Porque essa fase é uma fase ácida. E essa fase ácida, ela começa literalmente a digerir a própria base do teu estômago. Caraca. Uma pessoa que tem gastrite, uma pessoa que tem esofagite, uma pessoa que tem baixa acidez, que podem ser problemas, usar esse tipo de medicamento, você acaba dando um baita de um tiro no pé. A pergunta que eu faço é, como é que eu faço para executar exatamente a mesma ação da semaglutida, só que sem usar medicação nenhuma? É só você comer proteína antes de qualquer outra coisa. Então, O que a gente faz no fisiculturismo? Cara, proteína. Por quê? A proteína vai promover a ação de fechamento da válvula. Se você for um sangue do tipo A, do tipo B, que já tem menos acidez, você vai ficar horas sem comer. Se você fizer uma refeição parruda, cara, você vai comer no almoço, você vai estar sem fome ainda. Se você fizer um puta almoço, na janta você vai estar sem fome ainda. A semaglutida, ela tem uma outra ação, que é o que a indústria defende, que é a melhoria da insulina. Inclusive, gente da área de fisiculturismo está usando essa porcaria, porque ela melhora a eficiência lá da insulina. Só que o cromo também faz isso. O cromo puro. Cara, se você pegar um sal integral marinho, ele está cheio de cromo, ele está cheio de zinco. Se você misturar ele na água, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora eu te pergunto, quanto que você acha que esse mercado está movimentando por ano? Bilhões, né? Alguns bilhões. Alguns bilhões. Aí começam a aparecer estudos mostrando que isso não é legal. Cara, o cara já ganhou bilhões, velho. Você acha que ele está preocupado com daqui a 10 anos? Não. O cara que... Ele já vai lançar outra tendência. Na verdade, sim, eu acho que em questão de mercado, de valores, assim, a própria pessoa que está fazendo a indicação disso, né, para uma finalidade de emagrecimento e tal, é o grande contribuinte, né, para essa falta de saúde daqui a alguns anos. Porque eu fico chocada com a quantidade de pessoas que estão satisfeitas com os resultados e tal, e que não pensa no futuro, né? Porque eu acho assim, no meu caso, hoje eu tenho 47 anos, sou fisiculturista também, faço protocolos de medicamentos, mas eu tenho acompanhamento de um médico, qual que é o meu objetivo? É ter saúde, né? Daqui uns tempos aí, daqui alguns aninhos, poucos anos, já vou entrar numa menopausa, então eu preciso começar os meus cuidados desde já. E a minha ideia o meu objetivo é ter saúde, poder cuidar dos meus filhos e ter um envelhecimento saudável, ser uma pessoa de idade, mas com saúde. Então, assim, e as pessoas não estão pensando nessa parte, as pessoas estão pensando no agora, porque esteticamente, só pensam no estético, não que não seja importante, é importante para a cabeça, principalmente para as mulheres, né, autoestima e tal, mas, assim, a venda da internet em questão de estética tá deixando todo mundo muito louco e é desenfreado. Então, assim, eu me preocupo com uma forma, assim, de ser humano mesmo. O que será daqui a alguns anos desse povo que está tomando medicamento desenfreadamente, porque o resultado sai imediato, quase que na hora, e não sei o que, como falam, né? É uma fatura que vai chegar. Vai chegar. Então, assim, as pessoas não estão pensando nisso, as pessoas estão pensando no agora, nesse momento. Nesse momento eu quero ficar magra a qualquer custo. Mas a grande questão é que dá para fazer esse resultado idêntico fazendo a alimentação natural. De uma forma que o que as pessoas querem? Elas querem continuar com a vida podre, toda torta, toda estragada delas,
e tomando a porcaria do negócio. Esses dias alguém me perguntou assim, doutor, tem como baixar o açúcar no sangue? Eu falei, tem, mas existe uma estratégia bem melhor. Você não colocar essa merda no teu sangue. Não colocar o açúcar, né? Pare de usar açúcar. Aí o que você vê? O cara diabético tomando insulina, comendo doce. Cara, qual que é a lógica disso? O que as pessoas não conseguem entender? Veja, vamos entender a neurociência pela base aqui, né? Existem duas forças que impulsionam o ser humano de maneira natural. Dor e prazer. Você entrou aqui na sala, você não me conhecia, a tua dor e o teu prazer estavam calculando o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco. Então, dor e prazer são dois motivadores naturais. Só que a dor, ela tem sempre um privilégio sobre o prazer. Primeiro que ela vem antes, o nosso cérebro sempre analisa a dor e a desgraça antes, por isso que a gente para num acidente de trânsito, mas não para ver o cara que está plantando flor no meio do canteiro. E a dor, ela sempre suprime o prazer. Por exemplo, sei lá, você adora fazer... Vai pra academia. Você ama ir pra academia. Mas vai na academia num dia que você tá com dor no joelho, ou um dia que você tá com dor de cabeça, ou num dia que você está com dor de barriga. Não é a mesma coisa. Porque a dor, ela tende a suprimir o nosso prazer. Então, o que o nosso cérebro faz? Tenta a todo custo evitar a dor. A todo custo. E tenta a todo custo trazer o prazer. O que a indústria descobriu? Se eu começo a tomar água, a água tem na natureza, do jeito que ela tá aqui. Se eu começo a tomar água e eu chego no meu limite, o meu próprio corpo diz, pare porque você está exagerando. Te dá ânsia, é horrível. Sim, a fase de preparação que você tem que fazer hiperidratação Nossa, é horrível. Horrível, gente. Muito ruim. É horrível. Se você pegar uma água salgada, a água salgada existe no mar, é natural. Se você tomar água salgada, o teu cérebro tem mecanismo de defesa para dizer, pare porque você está exagerando. Vou pegar o exemplo agora de sucos naturais. Eu pego uma laranja, como a primeira laranja. Foi legal. A segunda experiência não é tão legal. Porque você tem um mecanismo chamado biofeedback que diz, pare porque você está exagerando. Você vai para a terceira laranja, cara, é insuportável a terceira laranja. Não dá mais. Agora, onde é que você encontra um pé de suco natural na natureza? Um pé de açúcar? Não tem. Então, o nosso corpo não tem mecanismo de defesa para aquilo que ele não conhece. Se você pegar 5 laranjas e botar numa jarra e der para alguém tomar, o corpo não consegue entender que aquilo ali é exagero. O que vai acontecer? Você vai ter pico de glicemia. O pico de glicemia, ele é um negócio interessante. Veja como a indústria é lazarenta. Porque a indústria... Gente, eu tô falando porque eu estudei e eu fui professor de neuromarketing e trabalhei dentro da indústria, tá? Tô falando porque eu li no livro. Trabalhei lá dentro. A indústria é... As áreas de estudo da indústria são as que mais estudam neurociência hoje. Não são as universidades. São as empresas privadas. Por quê? Porque ao entender o mecanismo de funcionamento, eu vou transformar isso aqui num produto e vou vender mais. O que a gente já sabe? Que quando eu consigo criar um mecanismo que quebra o biofeedback, ou seja, a capacidade do meu cérebro entender que aquilo está errado, eu começo a vender mais porque a pessoa não tem noção do que ela está consumindo. É só o prazer, né? Exemplo do açúcar. A nossa célula está cheia de receptores. Se eu colocar muito açúcar aqui, para a célula não se intoxicar, ela começa a queimar receptor. Se ela queima receptor, o que vai acontecer? Você vai ter que botar muito mais açúcar aqui para compensar o mesmo gosto. Por isso que a pessoa que tira o açúcar da vida e depois experimenta um refrigerante ou um café com açúcar, ela vai achar aquilo insuportável. Porque daí o mecanismo de biofeedback diz que você está exagerando. Mas no dia a dia, a gente não consegue fazer isso.